Efésios 2, versículo 8. Vamos ler em nossa voz? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Irmãos, a semana que nós tivemos ali na roça, eu gosto muito porque a gente descansa, pensa muito, faz novos planos, novas ideias, né? E eu particularmente leio muito a Bíblia, né? Essa semana eu li o Novo Testamento quase todo, parei em Tiago. E uma coisa curiosa, né? Quando eu estava lendo o Novo Testamento, os irmãos imaginam quantas vezes a palavra graça aparece no Novo Testamento ou na Bíblia. Eu fui circulando em vários livros, vários momentos, né? Eu estava com a caneta, eu circulava. Aqui na carta aos Efésios, a palavra graça aparece aqui, que eu marquei a palavra graça, ou um sinônimo de graça, bem direto, bem próximo, marquei 15 vezes, só em Efésios. O Novo Testamento é um Novo Testamento cheio de graça, mas o Antigo Testamento também tem muita graça de Deus. Aí ontem eu resolvi fazer uma pesquisa sobre essa palavra graça, né? E eu queria que vocês pensassem hoje aqui, olha, graça sobre graça. É a nossa meditação aí breve, nessa manhã aí, para encerrar a nossa escola dominical. Graça sobre graça. O vocábulo grego, né, que a Bíblia foi escrita no Novo Testamento, essa palavra graça, é caris, né? Você pega um X com som de CH, caris, né? A-R-S, caris, é a palavra grega aí. De onde a gente tem carismático, carisma, né? E vai por aí afora. Então, caris, se você vai lá no dicionário de teologia, né, você vai achar lá várias definições para a palavra caris. E aí eu vou compartilhar com os irmãos. O que é caris? Segundo o dicionário é graça, graciosidade, amabilidade, favor, gratidão, presente oferecido de boa vontade, doar, ser gracioso, perdoar, beleza, deleite, benefício, charme, encanto. Tudo isso é graça para nós. Eu achei curioso, porque já viu quando uma pessoa está cheia de charme, aí fala assim, nossa, a pessoa é muito graciosa. Tudo a ver. Ou quando a pessoa é encantadora, uma pessoa encantadora, fala assim, olha, fulano está cheio de graça. Ou quando tem uma pessoa muito alegre, a gente fala assim, fulano está cheio de graça hoje, né? Olha só, está cheio de graça. Ou quando alguém faz uma jogada especial no futebol, nossa, esse aí manjou graça, né? Ou quando a gente doa alguma coisa, a gente fala isso também, né? Olha, recebi uma graça. Recebi uma graça. Então, isso é graça. Se a gente traz para nós aí, né, biblicamente falando, né, é um presente oferecido de Deus para nós, tá certo? Né? Graça, presente oferecido de boa vontade de Deus. A raiz dessa palavra tem muito a ver com um sentimento de bem-estar e alegria e prazer e coisas boas. Eu gosto muito de falar graça, ou de mandar mensagem de graça. A igreja presbiteriana está fundamentada nas doutrinas da graça. O que é isso? Doutrina que baseia no presente oferecido de Deus, na boa vontade de Deus, no perdão de Deus, né, no amor de Deus, na graça de Deus, no prazer em Deus, no deleite nas coisas espirituais, né? Então isso é graça. Aí eu fui procurar e pesquisar. No Antigo Testamento, a Bíblia foi escrita em hebraico. Não tem essa palavra caris. Mas Alexandre o Grande uma vez pediu, foi feita uma tradução do Antigo Testamento para o grego. E aí, quando eles fizeram a tradução, sabe quantas vezes aparece a palavra graça no Antigo Testamento? 190 vezes. É muita graça, não é, irmãos? 190 vezes vai aparecer a palavra graça no Antigo Testamento, na tradução feita para o grego.
igual nós temos a tradução feita para o português. Então Alexandre o Grande, ele era um imperador mundial, e ele falou assim: olha, eu não sei ler hebraico, eu sei ler grego, que era a língua dele, de nascimento. Então eu quero que traduz o Antigo Testamento para o grego, para que eu possa ler o grego. E aí eles colocaram 190 vezes a palavra graça, ou caris, E aí, irmãos, no Antigo Testamento, se você for olhar essas palavras aí, tem até as referências, tudo. Nós não vamos ter, eu quero que a gente pense só em graça hoje, mas tem as referências, depois alguém quiser aprofundar. Então você vai ver o que é graça no Antigo Testamento: achar graça aos olhos de alguém, quando uma pessoa mais fraca é beneficiada com uma pessoa mais forte. Alguém que não tem certa capacidade, mas é capacitado ou ajudado por alguém mais forte. Deu para entender? Quer ver? Por exemplo, Jacó diante de Esaú. Quando Jacó voltou depois com as suas esposas, os seus filhos, e aí Esaú veio com 400 homens de guerra contra Jacó, porque Jacó tinha enganado Esaú, tinha ludibriado, tinha manipulado, roubado Esaú. Esaú veio para a guerra. Aí Jacó chega, se humilha, ele estava com o joelho torcido pelo anjo de Deus ali, e aí a Bíblia diz que Jacó achou graça diante de Esaú. Então é essa palavra aí. Ou seja, alguém mais forte favorecendo alguém mais fraco. Alguém mais fraco que não tinha direito nenhum sendo beneficiado por alguém mais forte. E aí tem outros exemplos. Por exemplo, José diante de Potifar, quando foi vendido como escravo, aí Potifar olhou para José e a Bíblia diz: José achou graça diante de Potifar. Depois fala que José achou graça diante dos guardas da prisão. Depois fala que José achou graça diante de Faraó. Alguém mais fraco, sem direitos, sem méritos, sendo beneficiado por alguém mais forte, E aí tem outros exemplos aqui. Ruth diante de Boaz. Os irmãos lembram de Ruth? Quando ela voltou, mas Noemi chegaram ali na terra, e aí eles não tinham o que comer, não tinham onde morar nem nada. E aí diz que Ruth saiu para rebuscar espigas lá. E aí a Bíblia diz que Ruth achou graça diante de Boaz. Boaz era rico, poderoso, fazendeiro, e ele olhou para Ruth e gostou dela, favoreceu a ela. Outro exemplo, Ana diante do sacerdote Eli, quando ela orava pedindo um filho, e aí estava ali, ele chega e fala assim: olha, você está embriagada? Ela fala: não, não estou embriagada. E ela explica a situação dela, e a Bíblia diz: Ana achou graça diante de Eli. O mais fraco sendo favorecido pelo mais forte, e Eli abençoou, e ela saiu dali feliz, crendo na promessa de Deus. Davi diante de Saul e de Jonatas, quando Davi chega lá, ainda adolescente, aí ele tinha o vulgo de gigante Golias. Aí a Bíblia fala que Davi achou graça diante do rei Saul e do seu filho Jonatas, O último exemplo aqui do Antigo Testamento da rainha Esther. Esther era uma escrava, vendida como escrava. E aí a Esther vai com as outras moças, chegam diante do rei. O rei tinha que escolher uma moça, porque ele estava sozinho, teoricamente, não tinha mais a esposa. Aí o rei olha no meio de tantas moças bonitas, e a Bíblia diz o que? Esther achou graça diante do rei, e ela é escolhida de escrava, se torna uma rainha. Então é essa a ideia aí do Antigo Testamento: graça. Quando alguém mais fraco, sem direitos, sem méritos, acha graça diante de alguém mais forte, e esse alguém mais forte favorece ou beneficia a pessoa mais fraca. E no Novo Testamento, para a gente fechar aí, e por isso meu tema: graça sobre graça. No Antigo Testamento, são 190 vezes a palavra graça no Antigo Testamento. No Novo Testamento aparece 155 vezes a palavra graça. Mas olha aqui,
O Antigo Testamento é 3 vezes mais páginas do que o Novo Testamento. No Antigo Testamento, 190 vezes a palavra graça. No Novo Testamento, 155 vezes a palavra graça. Gente, imagina, eu peguei o Novo Testamento e falei de uma sentada, assim, numa semana, assim, eu fui lendo aí 20, 30 páginas por dia, né? Na roça isso rende, né? O tempo não passa, né? O tempo não passa, você acorda, né? Não tem internet.